Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Todo mundo já sabe que vai sair um novo anime de Dragon Ball ano que vem e que o nome dele vai ser Dragon Ball Daima. Mas eu vejo que o povo não tá discutindo a coisa mais importante que esse anime anunciou. Tá geral focando na brisa de todo mundo ter voltado a ser criança, no fato da saga Moro não ter sido adaptada agora, no medo do anime ser muito infantil, sendo que a coisa mais importante dele é que os vilões vão ser os demônios. Porque os demônios como vilões é uma coisa que eu queria desde o começo de Dragon Ball Super. Tem muito potencial essa ideia e eu quero mostrar por que isso daí tem tanto potencial nesse vídeo. Eu vou trazer todas as informações oficiais que a gente tem sobre os demônios e também vou ligar essas informações aí com um trailer do Dragon Ball Daima, para a gente conseguir montar uma boa teoria sobre como é que vai ser a participação deles no anime. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e considere virar membro que me ajuda bastante. Mas enfim, vamos seguir com o vídeo. Bem, primeiramente eu preciso dizer que existem vários tipos de demônios em Dragon Ball. Só que a gente consegue resumir todos eles em 5 tipos principais. O primeiro tipo de demônio seria os demônios do clã dos demônios. E o interessante sobre esses daqui é que eles não nasceram demônios, eles se transformaram em demônios. Isso acontece quando algum ser tem tanta maldade no coração dele que simplesmente a bondade desaparece. Ele se torna um ser de puro mal. Quando isso acontece, ele pode se tornar um membro do clã dos demônios. O melhor exemplo que a gente tem sobre isso é o Piccolo Daimao. Por que tu acha que ele conseguia gerar aqueles bichos bizarros que os outros Namekuseidins não conseguiam? É porque o DNA dele foi corrompido pela maldade e ele se tornou um membro do clã dos demônios. E isso foi possível porque ele também é literalmente o mal que tinha dentro do Kami-sama. Então ele claramente é puro mal e por isso que ele conseguiu se tornar um demônio. Então, resumindo, o que seriam os demônios do clã dos demônios, seriam seres que são tão maus que acabam tendo o DNA deles corrompidos pela maldade. E eu vou falar um pouco mais deles mais pra frente, tá? Porque eu tenho uma teoria realmente muito boa sobre o Dragon Ball Daima, mas eu preciso dar o contexto pra vocês pra eu poder explicar ela. Só que antes de falar do segundo tipo de demônio, eu tenho que explicar pra vocês a diferença do Makai pro Inferno. Porque os dois lugares eles são bem parecidos, tanto que o Imadaio não mandou o Daburá pro inferno depois que ele morreu, porque ele disse que o Daburá ia gostar do inferno porque ele era muito parecido com o Makai. Só que apesar de parecidos, os dois realmente não são a mesma coisa. O inferno seria o lugar para onde as almas más vão após a morte. Já o Makai seria o reino dos demônios, que é descrito como ser uma dimensão que é oposta ao universo normal. Então seria uma dimensão diferente e não o mundo dos mortos que nem o inferno. Só que para vocês poderem entender isso melhor, vamos olhar aqui essa esfera que é o mapa cósmico de Dragon Ball. Essa esfera aí representa todo o universo. A parte de cima da esfera representa o mundo dos mortos, o outro mundo. Esse planeta aqui em cima é o paraíso, o céu. Essa parte aqui embaixo é onde fica o Palácio do Senhor Imadaio, o Caminho da Serpente, aquilo lá que a gente já viu no Dragon Ball Z. E essa parte de baixo aqui seria o inferno. E aí na outra parte da esfera, embaixo do inferno, a gente tem o universo normal. Então sim, essa parte aí é o universo normal, onde fica a Terra e os outros planetas. E abaixo dessa parte, vocês estão vendo essa pontinha aí é o Makai. Então vocês podem ver que o inferno tá lá em cima, enquanto o Makai tá lá embaixo. Só que apesar disso, nos dois lugares existem demônios. Tanto que o segundo tipo de demônio que eu vou comentar aqui são os demônios que vêm do inferno, que eles nasceram lá. Como por exemplo o Devilman que o Goku enfrentou lá no Dragon Ball Clássico. Todos eles têm essa aparência aí de diabo com asas, chifres e rabos. E todos eles também têm a habilidade de controlar a energia negativa. E por conseguirem controlar essa energia, eles conseguem, por exemplo, explodir qualquer um que tenha maldade no coração. Mas enfim, esses demônios aí do inferno, que são a raça do Devilman, eles até que têm uma chance de aparecer no Dragon Ball Daima. Seria até bem legal, inclusive, o reencontro do Goku criança com o Devilman. Mas eu acho que não vai acontecer, tá? Porque eles não têm nenhuma relação com o reino dos demônios. Eles são um bicho do inferno mesmo. Agora, o terceiro tipo de demônio nasce diretamente do Makai, e esses daqui eu acho que a gente vai ver bastante no Daima. Diferente dos demônios do inferno, que segue todo aquele padrão lá, os demônios do Makai eles não têm uma aparência certa. Eles podem ser de tudo que é jeito. Então eu já tenho uma suspeita que esse bicho aí que o Goku tá enfrentando no trailer, que parece um robô, eu acho que ele é um demônio já. Eu acho que o Goku já tá no Makai nessa parte. E eu digo isso porque a gente consegue ver numa parte do trailer o castelo dos demônios. E a gente vê que ele fica nesse lugar cheio de montanhas, que aparenta ser o mesmo lugar que o Goku tá lutando com o bichão lá antes. Então só isso já me faz perceber que o Goku muito provavelmente tá no Makai já. Outra coisa que reforça isso é que o Makai do Dragon Ball Heroes ele é todo montanhoso também. Só que no caso do Dragon Ball Heroes é uma montanha mais roxa. Aqui ela é uma montanha mais de cor normal. Só que mesmo assim é um lugar muito parecido. Fora que a gente sabe que o Makai fica em outra dimensão, então não teria como chegar lá voando, por exemplo. Então minha aposta é que nessa parte aqui do trailer é uma nave que tá chegando no Makai, onde muito provavelmente tá o Goku e alguém ali junto com ele, o Shin provavelmente. E a gente consegue ver em uma outra parte do trailer que o lugar onde essa nave chega é um lugar cheio de montanhas também. Então essa cena aí me parece o Goku e o Shin chegando no Makai. O que acaba casando lá com aquela primeira parte onde o Goku tá enfrentando aquele bichão. Então pra mim esse bicho aí deve ser um demônio mesmo. E se ele for um demônio, com certeza ele não deve ser nenhum demônio importante pelo design genérico dele aí no trailer. Ele deve ser o terceiro tipo de demônio, que é o demônio normal que nasce no Makai.
Muito provavelmente a gente vai ver vários deles no Daima. Mas antes de seguir com o vídeo, se você quiser uma camisa muito legal de Dragon Ball e ainda ajudar o canal com isso, é só comprar pelo link do meu comentário fixado. Mas enfim, bora seguir com o vídeo. Então até agora a gente viu os demônios do clã dos demônios, que seriam os alienígenas que são corrompidos, os demônios que nascem no inferno e os demônios normais que nascem no Makai. Agora a gente vai ver os dois tipos de demônios mais poderosos, os Makaios e os Makaioshins. Como o próprio nome já sugere, né, eles são versões malignas dos Kaios e Kaioshins. Só que eles não nascem no Makai. E para eu poder explicar isso para vocês, eu tenho que explicar sobre o planeta central. O planeta central ele seria o mundo original de todos os Shinjins, que são a raça dos Kaios e Kaioshins. Foi nesse mundo que o Shin, o Kibito, o Senhor Kaiô e vários outros nasceram. Só que eles não nascem de um jeito libidinoso não, tá? Eles nascem de frutas que brotam de uma árvore divina que tem lá. E nunca ficou claro se eles nascem bebês, depois viram crianças e aí ficam com aquela aparência que eles têm normalmente, ou se eles já nascem adultos ali. Mas eu acho que o Daima vai acabar explicando isso pra gente, porque quando o Shin voltar a ser criança, muito provavelmente ele vai explicar alguma coisa. Ou ele vai falar, nossa, faz tempo que eu não sou assim, ou ele vai falar, tipo, nunca fui criança, por que eu virei agora? Alguma coisa desse jeito. Mas enfim, seguindo com o que importa, os frutos dessa árvore divina são maçãs. De uma maçã normal pode nascer um Shinjin que vai se tornar um Kaiô ou um assistente. Agora se for uma maçã dourada, é certeza que aquele Shinjin vai se tornar um Kaioshin. O que nascer de uma maçã normal também pode virar Kaioshin, tá? Só que ele ia ter que se dedicar muito pra isso. Agora o que já nasce da maçã dourada, ele já vira Kaioshin direto. Só que essas maçãs aí podem nascer corrompidas. E se isso acontecer, o Shinjin que nascer dela, ele vai nascer com maldade no coração dele. E por nascer com maldade, ele é banido diretamente pro Makai. E aí, nesse caso, né, uma maçã normal que seja corrompida vai dar origem a um Makaiô. Já uma maçã dourada corrompida vai dar origem a um Makaioshin. E assim, em tese, a gente nunca viu um Makaiô nem um Makaioshin em Dragon Ball. A gente só sabe da existência deles porque o Akira falou em uma entrevista. Só que tem um grande dilema sobre o Daburá, porque ele aparentemente é um Makaiô, mesmo que ele não seja um Shinjin. E isso acontece porque o Akira deu a entender nessa mesma entrevista que o Rei dos Demônios, o cargo de Rei dos Demônios, é equivalente ao cargo de um Makaiô. E já que o Daburá era o Rei dos Demônios, tecnicamente ele seria um Makaiô também. Só que pelas falas do Daburá, tudo que é dito sobre ele, dá a entender que ele nasceu no Makai, que ele seria um daqueles terceiros tipos de demônio lá, os demônios comuns do Makai. Ele não seria um Shinjin que nasceu corrompido e foi banido pra lá. Isso daí causa uma grande confusão que eu espero muito que o Daima finalmente explique. Porque a gente realmente não tem uma resposta certa se o Daburá é um Makaiô ou não. Na minha cabeça, uma teoria minha, é que o Daburá ele era um demônio normal, aquele terceiro tipo de demônio, que acabou treinando muito, ficando muito forte, e ele conseguiu se tornar um Makaiô simplesmente pelo mérito dele, né? Então ele virou um Makaiô na base do esforço mesmo, e não porque ele nasceu corrompido. Só que eu quero uma confirmação oficial disso, eu não quero viver de teoria. Sem contar também que fora isso, fora essa confusão toda aí se o Daburá é um Makaiô ou não, a gente não sabe nada como é que o Makai funciona. A gente não sabe como é a sociedade de lá, a gente não sabe como é que os demônios vivem lá, a gente não sabe se tem algum outro tipo de demônio diferente, a gente não sabe como é que o Daburá se tornou o rei de lá, a gente não sabe nem como é que tá o Makai dos outros universos. Porque sim, cada universo tem um Makai, só que a gente nunca foi aprofundado sobre isso. Então, basicamente, o que eu espero do Dragon Ball Daima, o que eu quero que ele me entregue é um aprofundamento do Makai. Porque é uma parte muito interessante do mundo de Dragon Ball que a gente até hoje não sabe como é que funciona. É por isso que é a coisa mais importante, porque é uma coisa que vai aprofundar muito o mundo de Dragon Ball. E eu tenho esperança sim que o Dragon Ball Daima vai conseguir explicar tudo isso pra gente. Porque o Akira disse sobre o Dragon Ball Daima que um dos grandes focos da série vai ser explorar o mundo de Dragon Ball, que é uma coisa que, cara, a gente tá há muito tempo sem. Fora isso, os dois vilões que aparecem no trailer, que devem ser os demônios que vão ser os vilões principais, aparentam muito ser um Makaiô e um Makaioshin. Esse maluco aqui é igual o Shin, cara. Certeza que ele é um Makaiô ou um Makaioshin. Como ele parece ser um subordinado do outro pequenininho, que é uma coisa horrorosa, eu acho que o pequeno horroroso é um Makaioshin e esse daí é um Makaiô. Lembrando que, apesar dele ter essa aparência de Kaioshin, não significa que ele seria um Makaioshin também, tá? Pega o Zamasu de exemplo. O Zamasu, inicialmente, ele era um Kaiô. Então, os Kaiôs também podem ter essa aparência aí, por isso que eu acredito que esse aí é um Makaiô. Então, se eles são um Makaiô e um Makaioshin, basicamente confirma que vai ser explorado sim essa parte aí do Makai pra gente. E o fato de eles estarem olhando a batalha contra o Majin Buu no trailer, quase de certeza para saber como é que o Daburá morreu. Já que o Daburá era o rei deles, né, então faz sentido que eles queiram saber o que aconteceu com ele. Tudo bem que ele já estava sumido há uns 300 anos, mas eles só devem ter conseguido uma pista real sobre ele agora. Então o fato de eles estarem olhando isso daí, muito provavelmente era por causa do Daburá sim. Eu acho que eles vão querer se vingar dos Guerreiros Z pelo que aconteceu com o Daburá, e fora isso eles também devem querer fazer o Makai dominar todas as outras partes do universo. Basicamente o mesmo objetivo da Toa lá do Dragon Ball Heroes. E falando nela, né, ela é irmã do Daburá, então faz sentido que esse aqui seja o momento ideal para ela ser canonizada.
Tem até esse olho aí no trailer que combina muito com o olho da Toa, né? Mas não sei, tá ligado? Esse olho aí pode ser de outra pessoa, a menina que vai ajudar o Goku, que os rumores já falaram que vai ter, então pode ser outra pessoa, mas se for a Toa, eu acho que vai funcionar muito bem com esse anime. E uma coisa que eu acho que muitos podem se perguntar, né, e ficar em dúvida, é que antes eu falei que a gente, em tese, nunca viu uma Kaioshin nem uma Kaiô. Só que aí você pode pensar, pô, e esses malucos aí do Dragon Ball Heroes, eles não são Makaioshins não? E bem, é que nunca foi dito que eles são, então por isso que eu não posso confirmar nada, mas é quase de certeza que eles são sim Makaioshins e Makaiôs. Vamos pegar aqui o Meshikabura jovem de exemplo. Ele se veste igual um Kaioshin, usa brincos verdes que só os Kaioshins podem usar, e ele foi literalmente banido pro Makai, foi a primeira pessoa a ser banida pelo Makai quando descobriram que ele era do mal. Fora que um dos designs base pro Meshikabura é quase idêntico ao design desse bicho que aparece no trailer. Fala pra mim se não parece esses dois aí, até esse cetro que eles estão segurando com essa esfera no meio parece muito. Então se o Meshikabura não for uma Kaioshin, eu sou o Marfry, bicho, porque ele se encaixa perfeitamente nesse contexto. Quanto aos outros demônios que acompanham ele, né, Salza, Grave, Puccini, esses daí muito parecem ser uns Makaiôs. Então o Meshikabura seria o Makaioshin e os outros Makaiôs. Mas, novamente, não tem confirmação disso, só é uma coisa que fica muito dada a entender ali. Eu acho que eles só nunca confirmaram isso porque o Akira disse nessa mesma entrevista que ele revelou a existência dos Makaioshins, que os Kaioshins eram mais fortes que os Makaioshins. E já que esses bichos do Heroes é tudo forte, não faria sentido eles serem mais fracos que um Kaioshin, né? Só que hoje em dia já não tem mais problema quanto a isso, porque a gente viu na saga Moro que os Kaioshins podem ser muito fortes também. Mas enfim, agora eu finalmente dei o contexto geral sobre todos os tipos de demônios que existem em Dragon Ball. E agora que você conhece os 5, eu posso falar sobre a minha grande teoria sobre o Dragon Ball Daima. E primeiramente eu queria que vocês olhassem esse castelo que aparece no trailer do Daima. Eu já mostrei ele aqui no vídeo antes, mas como vocês podem notar, ele é meio que uma árvore, ele parece ser uma coisa orgânica. E por que isso aí é interessante? Porque no Dragon Ball Heroes, a gente também tem uma árvore lá no Makai. No Heroes, essa árvore que tem no Makai, ela é a base dos demônios, é onde tem um castelo do Meshikabura, inclusive. E pelo que a gente pôde notar no trailer, os demônios do Daima também vivem em um castelo nessa árvore. Então a gente tem uma coincidência aqui muito forte. Tanto no Heroes quanto no Daima tem uma árvore no Reino dos Demônios que tem um castelo nela que os demônios estão lá dentro. Parece coincidência demais pra mim pra não ter sido uma coisa pensada. Aí você pode até pensar, pô mano, isso daí não tem nada a ver. O Akira nem deve saber o que é Dragon Ball Heroes, como é que ele ia ter tirado essa árvore de lá? Só que assim, gente, tem duas explicações muito boas pra isso. A primeira, a mais clara de todas, é que alguém pode ter falado pra ele. Ó Akira, a gente já tem uma árvore aí no Makai lá no Dragon Ball Heroes, coloca aí no Dragon Ball Daima também pra fazer aquela combinação massa. Aí o Akira, ah, beleza, vou colocar. Pode ter sido isso. Só que tem uma outra explicação que acaba sendo muito mais interessante. Porque essa árvore aí dos demônios que tem no Dragon Ball Heroes, ela originalmente foi feita pro Dragon Ball Online. Só que no Dragon Ball Online ela não fica no Makai, ela fica na Terra mesmo. Só que eles pegaram exatamente a mesma árvore que tem no Dragon Ball Online e colocaram lá no Dragon Ball Heroes. E vale lembrar que o Dragon Ball Online teve grande participação do Akira em seu roteiro. Então o Akira já viu essa árvore no Dragon Ball Online no mínimo. Talvez ele tenha até revisado o design dela. E o Dragon Ball Online, apesar de ser meio antigo, ele não é tão antigo assim, ele é de 2010. Então é uma coisa que pode não ter fugido da memória do Akira ainda. E o interessante é que tanto no Dragon Ball Online quanto no Dragon Ball Heroes, tem um Shenlong maligno vivendo nessa árvore. No Dragon Ball Online, na verdade, estão vários Shenlongs malignos, que são esses bichos aí que parecem uma fusão do Senhor Popo com o Porunga. Já no Dragon Ball Heroes a gente tem o Dark Shenlong, que esse sim realmente parece ser um Shenlong do mal. E esses dois aí, eles são servos dos demônios. Então são deuses dragões malignos que servem os demônios. Então a minha teoria é que a gente vai ter um novo deus dragão maligno no Dragon Ball Daima. Ou seja, vai ter algum Shenlong maligno aí que vai ser muito importante na história. Eu inclusive já tô achando que não foi as esferas da Terra que transformaram geral em criança, que na verdade foram as esferas do dragão do Makai. E que o Goku vai ter que entrar numa jornada atrás das esferas do dragão no Makai para ele poder pedir para voltar ao normal. A minha aposta é essa daí, que o Goku vai pro Makai e lá no Makai ele não vai ter só que caçar o demônio, ele vai ter que procurar as esferas do dragão também. Até porque a gente viu que eles estão voltando para as origens, estão voltando porque o Dragon Ball clássico era. Só que como que vai representar bem o Dragon Ball clássico se não tiver uma caçada pelas esferas do dragão? Sinceramente eu vejo casando perfeitamente o fato de que vai ter esferas do dragão no Makai. E digo mais, tá ligado esse olho aí que parece de um Namekuseidin que aparece no trailer? Se pá, foi esse bicho aí que criou as esferas do dragão do Makai. Porque tanto no Dragon Ball Online quanto no Dragon Ball Heroes, nessa árvore aí também vive Namekuseidins malignos. No Dragon Ball Heroes a gente tem um Dendê corrompido, e foi ele que criou o Dark Shenlong. E no Dragon Ball Online a gente tem um clã inteiro de Namekuseidins demônios. Então eu tô achando que realmente esse Namekuseidin que apareceu no trailer, ele realmente é um Namekuseidin demoníaco que nem o Piccolo Daimao, e que foi ele que criou essas esferas do dragão aí escuras, malignas, pra poder transformar geral em criança. É uma teoria meio doida, mas pra mim ela faz muito sentido. Eu nem tô ligando muito se vai ter Super Saiyajin 4 nesse anime ou não. Capaz de até ter, mas eu sinceramente nem ligo muito. Tudo que eu quero, que nem eu falei pra vocês antes, é que eles explorem o Makai e expliquem como é que ele funciona de verdade.
E se eu acertar essa teoria aí também de ter esferas do dragão no Makai, de Goku ter que buscar as esferas do dragão lá no Reino dos Demônios, eu vou ser um homem ainda mais feliz. Mas enfim, comenta aí, vocês acharam que essa teoria tem algum sentido por trás? Ou tem alguma outra teoria que vocês botam mais fé do que essa? Comentem aí que eu quero saber. Ah, eu só queria avisar também que esse aqui muito provavelmente foi meu último vídeo do Dragon Ball Daima, até saírem mais informações sobre ele. Basicamente tudo que eu tinha pra falar eu já falei nos 4 vídeos que eu lancei. E claro, muito obrigado a todos os membros do canal. Esse canal só continua ativo e só continua evoluindo graças a vocês. Pode parecer pouco, mas todo apoio ajuda bastante e realmente me deixa muito feliz saber que tem gente me apoiando aqui. Vou sempre fazer o possível para poder honrar o investimento de vocês. Mas é isso, muito obrigado por ter visto até aqui e falou!